Olá, pessoal! Agora a gente vai calcular o seguinte limite. É o limite quando x tende a menos infinito de x mais a raiz quadrada de x quadrado menos 4x. Notem que nesse caso, quando x tende a menos infinito, esse termo vai para menos infinito, enquanto a raiz quadrada de x quadrado menos 4x tende a mais infinito. Então, esse limite vai nos levar a uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Para calcular esse limite, então, a gente tem que reescrever essa função de alguma forma que elimine essa indeterminação. A primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar e dividir por x menos a raiz quadrada de x quadrado menos 4x. Então, eu multiplico e divido por x menos a raiz de x quadrado menos 4x. Tá? Então, fazendo isso, o limite vai ficar igual ao limite quando x tende a menos infinito. E aí a gente vai ter uma fração aqui que no numerador eu vou ter o x quadrado, x vezes menos aquela raiz, que é menos x raiz de x quadrado menos 4x. Depois essa raiz vezes o x, que é mais x raiz de x quadrado menos 4x. E depois a raiz vezes menos ela mesma, que vai dar menos x quadrado menos 4x. Então, isso é o que vai ficar no nosso numerador. No denominador, eu vou ter x menos a raiz de x quadrado menos 4x. Notem que tem coisas aqui nesse numerador que vão se cancelar. Tipo, esse termo aqui vai cancelar com esse. O x quadrado cancela com o menos x quadrado que vem daqui. E então, no numerador, vai sobrar só 4x. Então, eu vou ficar com o limite, quando x tende a menos infinito, de 4x sobre x menos a raiz quadrada de x quadrado menos 4x. Então, agora, o que a gente tem aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque tanto o numerador quanto o denominador vão tender a menos infinito quando x tende a menos infinito. Então, eu ainda preciso reescrever isso de forma a eliminar agora essa indeterminação para calcular esse limite. O que a gente vai fazer agora é dividir todos os termos por x. E aí, isso é como se a gente estivesse multiplicando e dividindo por x. Então, eu vou ficar com o limite, quando x tende a menos infinito, de 4x sobre x, no numerador, e x sobre x menos a raiz quadrada de x quadrado menos 4x sobre x no denominador. Então, agora, no numerador, eu vou ter 4, esse termo aqui, cancelando o x, vai ficar 1, e aqui, para reescrever esse quociente, eu vou observar o seguinte, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo uma observação de que se o x é negativo, então o x é igual a menos a raiz quadrada de x quadrado. Por que a gente está interessado em x negativo? Porque como eu estou olhando o limite quando x tende a menos infinito, basta eu considerar x negativo. Então, eu posso reescrever esse limite como o limite quando x tende a menos infinito, de 4 sobre 1, e aí esse menos com o menos da raiz que vai entrar no lugar desse x aqui, vai ficar mais. E aí, escrevendo tudo no mesmo radical, eu vou ter x quadrado menos 4x sobre x quadrado. Tá? Então, o que eu fiz foi substituir esse x que aparecia aqui por menos raiz de x quadrado. Então, o limite vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 4 sobre 1 mais a raiz de x quadrado dividido por x quadrado, que é 1, menos 4x sobre x quadrado, que é menos 4 sobre x. Agora, quando x tende a menos infinito, o numerador vai tender a 4, e no denominador esse termo vai tender a 1, e aqui dentro do radical a gente vai ter o 4 sobre x tendendo a 0, então o radical vai tender a 1 também. E, portanto, o valor desse limite vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2.